Quando a gente fala de filosofia hoje, parece algo tão afastado da nossa realidade e parece que muitas vezes as pessoas apenas vão criando uma série de problemas inexistentes para poder ficar conjecturando, né, como se fosse uma espécie de prazer assim intelectual da coisa, né, uma coisa mais, a gente poderia dizer hoje cult, né? Mas na verdade, como falamos de filosofia, e aqui eu estou me referindo a uma atitude filosófica e não a um diploma ou uma filosofia acadêmica, né, principalmente, porque, né, no fim das contas, o trabalho acadêmico muitas vezes acaba engessando as formas de fazer filosofia, e não só de filosofia, mas também tudo que tange ao trabalho intelectual, né? Quando você tem um procedimento para ser desenvolvido, né, algo a ser aplicado, como, por exemplo, você tem na medicina ou na engenharia, etc., né? As instituições que, vamos dizer, replicam certos métodos, replicam certos elementos que já funcionam, elas funcionam muito bem. Mas quando se trata de desenvolver um aspecto, né, da consciência, um aspecto da criatividade, a gente vê que nas academias geralmente são onde as mentes morrem, né? Elas são, vamos dizer assim, castradas e é, colocadas a viver de uma forma bem estéril, né? Então, não estou aqui para criticar a filosofia acadêmica nem nada do tipo, até porque muitos dos métodos e muitos dos materiais que nós temos acesso, né, são feitos e estruturados graças a isso, né? Mas muitas vezes a gente se perde em uma série de esquemas e de elementos que nos deixam engessados e não observa a atitude ante a vida, né? É mais ou menos como se a gente pensasse como a arte, né, que eu sempre trato bastante aqui no canal. Se eu tivesse se eu simplesmente precisasse, para fazer arte, sentir algumas coisas, ou seja, para a arte basta que eu sinta coisas diferentes, tenha diferentes sensações, e isso já vai estar sendo arte, vai estar, eu já estarei fazendo arte, né? E não se trata disso, não, longe disso, né? E não vou falar sobre arte aqui nesse assunto, nesse vídeo, né? Eu vou voltar aqui ao tema da filosofia e da filosofia como uma atitude vital, né? Ou seja, uma atitude de vida que nos proporciona estar inseridos dentro de um horizonte maior de consciência. Então, é sobre isso que a gente vai tratar agora. Para que serve a filosofia? Serve para que nós nos inserir. Tá difícil, viu? Nós nos estejamos inseridos em um horizonte maior de consciência, certo? Então, é para isso que ela serve, e ela vem para nos ajudar a responder algumas perguntas. E muitas vezes a gente observa aquela filosofia antiga, né? E coloca que talvez muitos dos elementos ali discutidos não façam sentido hoje por estarem distantes. E é simplesmente uma distância temporal que nós rapidamente podemos suprir essa distância quando nos aproximamos um pouco da alma daquele que está comunicando, né? O processo de realizar certas perguntas vai nos levar a perceber que a filosofia vem para chegar à essência das coisas. E justamente se aquilo parece tão distante para nós, no caso, como se chegar à sabedoria, né? Uma das perguntas, como o que é a beleza, como é um estado justo, como que funciona a inspiração poética, né? Para que serve todos os elementos culturais, como se faz o conhecimento, como podemos conhecer. Todas essas perguntas que parecem tão distantes, né, porque não nos fazemos elas no dia a dia, elas eram, vamos dizer assim, discussões correntes para os
os campos filosóficos, né, daquela época, né, estou me referindo basicamente a Platão aqui, mas são discussões que foram reiteradas e repetidas várias e várias vezes, porque não chegamos a uma resposta conclusiva, mas não chegamos não porque não as tenhamos em alguma medida, né? Podemos dizer que muitas dessas perguntas que eu levantei foram respondidas pelo próprio Platão, mas que não conseguimos levá-las à prática vivencial, né? Então, aquilo que é respondido, mas não é vivenciado, termina ou acaba por termos como algo que não foi nunca respondido, né? Ou seja, algo que é possível, mas não é, vamos dizer, vivido, né, provável de ser executado, acaba sendo tomado por nós como uma realidade insondável, uma realidade distante, uma realidade impossível. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: por não conseguirmos responder essas perguntas através de uma vivência, né, fomos nos afastando dessas questões e cada vez mais nossa consciência foi se deslocando para outros elementos. E hoje as nossas perguntas são muito mais de ordem prática. Essas discussões sobre a origem da vida, né, sobre Deus, sobre coisas fundamentais em relação a elementos do que é realmente ser bom, do que é a condição verdadeira do ser humano, do que é a beleza e etc., o que é a verdade, né? Todos esses elementos, eles, ao não serem respondidos, vão nos deixando mais frágeis no que tange à condição humana, que se caracteriza notavelmente pela sua inteligência e não por outra coisa. Justamente a inteligência se caracteriza por ser uma capacidade, né, quase inerente do ser humano, né, para não dizer inerente, né, inerente no sentido aristotélico, né, de que temos isso em nós, mas que precisamos desenvolver. Então, sim. Então, inerente ao ser humano de encontrar certas respostas, de perceber a verdade, né? Então, a inteligência é a capacidade que temos de perceber o que é verdadeiro e, consequentemente, ao perceber o que é verdadeiro, distinguir do falso, tá? E podemos colocar mais uma camada nisso, né? Que ao escolher ao perceber o verdadeiro em detrimento do falso, eu ser capaz de escolher pelo verdadeiro, porque isso ainda é mais uma camada, né? Porque a inteligência não se compraz ou não está finalizada no momento em que ela tomou a sua percepção, né? Fez a sua percepção, o seu juízo, mas sim se realiza no momento em que ela toma uma decisão de viver aqueles elementos as quais ela se percebeu como verdadeiros, como válidos, como melhores. Não basta apenas saber, é necessário escolher aquilo pelo qual se sabe, pelo que, né, e viver efetivamente por aquilo. Então, filosoficamente, né, trazendo os ramos e setores da filosofia, eu estou tratando de elementos que tangem a teoria, né, de certa forma, a uma metafísica, né, do homem, na constituição da esfera do ser humano, onde a gente vai perceber essas faculdades atuando, vamos dizer que simultaneamente, né? E agora eu estou colocando uma camada moral, que é a camada da decisão, a camada da vivência. Muitas vezes nós sabemos aquilo que é bom, mas não vivemos aquilo. E temos até alguns ditados, né, que tiram um certo sarro dessa condição, que é, por exemplo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Ou seja, eu sei o que é bom, mas para mim eu faço aquilo que mais me agrada, né? Muitas vezes aquilo que é melhor não vai nos agradar por N motivos, né? Então, assim, hoje nós não temos condições de seguir aquilo que é verdadeiro porque temos uma camada muito sensível e muito frágil para ser resolvida. É a camada moral,
né? Então, muitas vezes eu falo aqui para vocês de educação sentimental, né, de reduzir certos sentimentos, de poder trazer à tona o que nós temos de melhor, o amor, a sensibilidade, o cuidado, né, a observação, o, o carinho mesmo, né? Mas eu falo disso porque passei por tempos terríveis, né? Sendo uma pessoa extremamente irritada, colérica, né? Nervosa, ansiosa e incapaz de conversar com as pessoas de forma normal, né? Simplesmente porque estava o tempo todo, né, em guarda, sim, no sentido de sempre estar querendo rebater alguma coisa, não me sentir preterido ou reduzido em uma conversa, né? Quase como que um trauma, assim, de ser rebaixado, de se sentir rebaixado, né? Vou falar mais sobre isso com vocês em alguns vídeos, se vocês quiserem. Comenta aqui, tá? Mas para mim foi algo muito difícil lidar com isso, superar isso. Na verdade, eu ainda trabalho isso até hoje, né? Alguns vídeos eu perco bastante a linha aqui e, e vou tentando também controlar as coisas que eu falo, né? Porque a língua tem uma característica de ser veloz, né? E, e nos, vamos dizer assim, entorpecer, né? Porque ele tem a sua velocidade que quando nós percebemos já falamos o que passou na nossa cabeça e já foi, né? E às vezes o seu efeito, né, as suas consequências são irremediáveis, né? Daí então que não percebemos hoje a filosofia como algo válido porque não temos capacidade de perceber algo pela nossa inteligência. Nossa inteligência ficou muito atrofiada e ficou atrofiada porque moralmente somos fracos. Somos moralmente fracos e justamente precisamos de uma série de evidências na nossa vida, ou seja, precisamos nos ferrar bastante, né, falando em um português claro, para perceber que há algo errado, porque não conseguimos antecipar, não conseguimos prever, não temos esse dom da providência, né, que eu falava aqui do Prometeu, né, lá na mitologia, ou seja, Prometeu ele é aquele que representa o que percebe antes, né, imagina, ele tem essa inteligência, essa sagacidade de observar as coisas e se antecipar para poder solucioná-las. E ele oferta isso, ele lega isso aos seres humanos, ele se sacrifica para que isso seja verdade também para nós. No entanto, parece que o sacrifício foi em vão, né? Como o pessoal fala, né? O boi morreu em vão, né? Tá lá a carne toda torrada. Mas, né? Tem um tanto disso, porque muitas vezes a gente não age de forma idiota, né? A palavra é essa. Idiota num sentido técnico, né? Não de uma forma ofensiva, né? Então, a gente precisa desenvolver a inteligência, mas para que a gente comece a desenvolver a inteligência, a gente precisa se comprometer com certos valores, certas virtudes, certos elementos que condizem com nossa condição humana. E é aí que a filosofia vai operar. Eu falei que a filosofia busca responder certas perguntas, né? Mas as perguntas vão mudando conforme nós vamos conquistando certos patamares. Hoje, para que a filosofia nos serviria? Serviria para poder, principalmente, solucionar certas dificuldades que nós temos, principalmente de convivência, principalmente em relação aos nossos sentimentos, principalmente em relação à ansiedade, a viver melhor, né, efetivamente. E isso, né, essa faxina, essa higiene interior que a gente vai precisar desenvolver, né? Eu falo aqui sempre, né? A filosofia começa na vida interior. E só que essa higiene interior que a gente vai precisar desenvolver vai encontrar-se, né, depois com uma necessidade de compromisso com certos valores.
E esses valores, né, seja ele a verdade, seja ele o valor do trabalho, seja ele o valor do compromisso, da responsabilidade, da coragem, da sinceridade, tá? Todos esses valores, eles vão de alguma forma fortalecer e nos preparar, nos estruturar para perceber verdades mais superiores, tá? Não temos condições de perceber verdades mais altas, de se dedicar à filosofia mais profunda, né? A filosofia mais profunda não vai parecer interessante a nós se nós vivemos uma vida vadia, uma vida que é totalmente descompromissada, uma vida que está totalmente dedicada a certos prazeres, porque não vai ter uma ressonância, não vai ter um porquê de existir. Para que eu, né, na minha total ignorância, buscando apenas uma vida de prazer e sem compromissos, como é que eu vou pensar acerca de como o universo foi criado? Como é que eu vou pensar acerca da natureza do ser humano? Da essência de Deus, como é que eu vou pensar sobre essas coisas, como é que eu vou pensar sobre os símbolos, os mitos, essas coisas todas, se a minha vida é uma vida devassa, certo? Não tô fazendo aqui um, um voto moral, hipócrita, né, no aspecto moralista, né, babaca, mas sim dizendo porque se somos pessoas muito degeneradas, não vamos ter como encontrar uma ressonância com esses aspectos superiores, né? É aquela pessoa que você tenta explicar as coisas, né? E em algum momento, sei lá, o que acontece, mas assim, você perde a paciência e você fala de uma forma mais grossa, porque, né, enfim, você é humano e você acaba incorrendo em certos erros, né? Mas aí ela entende, né? Ou seja, porque há um bloqueio da inteligência, o que faz com que essa pessoa só responda de maneira instintiva, tá? E esse instinto de preservação vai nos tolhindo a capacidade de projetar a inteligência para mais além, de projetar a imaginação, de utilizar os elementos, as faculdades que nós temos enquanto filósofos, e não só enquanto filósofos, mas enquanto seres humanos, né, para poder buscar essa verdade. Então, em última instância, né, a filosofia vai ser um estilo de vida que vai nos pedir sempre um passo além na busca dessa verdade. Essa verdade vai sempre estar em ressonância com algo que nós passamos ou que precisamos superar para que nós possamos dar o próximo passo. E ao conseguir resolver essas pendências, vamos assim dizer, nessas fragilidades ou esses problemas, né? Por que não problemas? Essas provas que a vida nos traz muitas vezes, né? Ao conseguir resolver essas questões todas que nós temos, que carregamos, vamos então conseguindo ajudar os demais a superar esses elementos, porque se trata de uma questão de poder superar nossas provas, nossas dificuldades e conduzir, né, aqueles que venham com alguma questão, com alguma dificuldade, com algum impedimento, né? Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, um pouco dessa reflexão, que a filosofia é uma atitude ante a vida que busca certas respostas, uma atitude que vai fazer com que nós entramos em um compromisso com isso, né? Não é simplesmente uma questão intelectual, do qual é muito legal estudar coisas e ler certos livros. Tudo bem, é legal, isso é bem bacana. Muitas vezes muito assim, empolgante, muito estimulante, mas em essência se trata de uma busca por uma identidade e uma mudança profunda, de que a vida interior precisa se valer para que ela se estabeleça e crie raízes em nós. Não vivamos simplesmente por aquilo que os ventos sopram ou pelas condições que mudam a todo momento da vida, tá?
Então, a filosofia dá esse eixo para a nossa vida, porque conecta o interno ao externo. Então, vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, faça uma pergunta aí embaixo, caso, né, tenha alguma necessidade. E fica bem, viu? Até a próxima.